A gente não falava em futurismo, né? Há 5, 10 anos não se falava em futurismo. Futurismo talvez seja uma atividade profissional que passou a ser mais demandada diante de um cenário cada vez mais incerto. Temos aí um desafio diante do mundo digital, é uma mudança disruptiva. O digital é um fenômeno social recorrente e precisa de uma análise mais profunda, né? Precisa analisar a macrohistória, precisa fazer uma revisão nas ciências sociais, precisa depois aplicar essa revisão que foi feita nas ciências sociais, nas ciências subsociais ou nas ciências derivadas, e a partir daí a gente começa a precisar desse ferramental. O futurismo é uma atividade, e aqui eu defino, né, que visa ajudar a sociedade a traçar cenários futuros por motivos de sobrevivência objetiva ou subjetiva. O futurismo tem como objetivo ajudar as pessoas a entender os cenários futuros. E aí a gente vai ter que fazer uma divisão entre dois tipos de futurismo. O não competitivo, que é o futurismo de lazer, que vai para o Discovery, vai para o Netflix, e o futurismo vai para os livros, para a ficção, e o futurismo competitivo, que é voltado para profissionais e organizações para lidar melhor, para tomar decisões ligadas à sobrevivência objetiva. A Bimodais é uma escola de pensamento propositivo e formativa em futurismo competitivo, né? A gente aqui trabalha na ideia de tornar consciente a atividade do futurista. A gente faz uma conversa sobre o que é o futurismo, como é que ele trabalha, quais são as distinções da atividade do futurista, para quê? Para a formação de futuristas. Então aqui a gente trabalha, e eu acho que isso acontece em todas as escolas de especialistas do mundo, que não é só no futurismo, você vai encontrar conceitos internos, que a gente vai chamar carinhosamente de conceitos de cozinha, e os externos, que são os conceitos de Os conceitos de cozinha é aquela história do biólogo, quando ele vai conversar com outro biólogo. Ele não fala que viu um pato. Ele vai já dizer para o cara qual é o tipo de pato que ele viu. Deve ter um nome específico lá, em latim, etc, etc. O outro, tá, já entendi qual é o pato que você está falando. Senão eles não começam a falar de pato, não está achando que ele está falando de um determinado pato, ele está falando de outro. Então você precisa criar conceitos de cozinha para estabelecer um diálogo entre os especialistas. E nesse momento, quando você vai desenvolver os conceitos internos, você tem uma preocupação basicamente em criar sintonia com os fatos. Para que quando você vai para um congresso só de biólogos ou só de futuristas, ou dentro de uma determinada escola de futurismo, todo mundo sabe o que está se falando. Então você estabelece uma codificação para que o diálogo interno ocorra. E aí, obviamente, que você não está procurando nesse momento uma empatia com o cliente final. Você está procurando uma sintonia com os fatos e que faz com que todos aqueles especialistas possam entender o que está se falando, e aí você tem uma preocupação de organizar os conceitos da forma mais, digamos assim, cientificamente organizada, para que as pessoas possam entender a lógica. E aí, obviamente, o cara tem que ter uma dedicação. Há um esforço maior na formação do especialista. O especialista vem e faz um esforço maior, e aí você então tem para ele, aqui, querido, estou te servindo na bandeja os conceitos internos, estou te servindo os conceitos de cozinha, né? Então aí a gente oferece os conceitos de cozinha. Aí, obviamente, que você vai, num determinado momento, criar os conceitos de sala. Você vai servir ao cliente final do futurista. E aí, a partir desse momento, você vai criar, vai facilitar os conceitos, vai fazer um conceito mais soft, vai fazer um conceito. O exemplo aqui típico que é uberização. É um conceito de sala. Curadoria é um conceito de cozinha. Quando eu vou fazer uma palestra para um público mais leigo, eu vou falar de uberização. Eu não vou falar de curadoria.
Então esse é o aspecto fundamental. A gente precisa, pessoal, quando a gente vai se dedicar a um determinado tema, a gente precisa cada vez mais tornar consciente, quanto mais melhor, porque quando você vai tornando consciente as coisas, você vai podendo melhorar o seu desempenho, a sua atividade. Separado essa questão do sala e cozinha, a gente tem que entender que o futurista é um diagnosticador. É que nem um médico. O médico pode errar o diagnóstico, mas ele não negocia com o cliente o que o cliente quer ouvir. Está com câncer? Está com câncer. Vamos ver o melhor tratamento. Mas ele não negocia. Poxa, você quer ter câncer? Pô, vamos deixar por outra coisa. E o que a gente vê hoje, uma espécie de oportunismo, os futuristas oportunistas trabalhando no mercado, o cara vai para o Google, vê os conceitos que estão bombando, empacota esses conceitos e vai vender para o cliente sem nenhuma preocupação ética. Ele simplesmente quer vender, ele quer ganhar dinheiro, ele se coloca como um decorador. Um futurista não é um decorador. Um futurista é um diagnosticador. E o diagnosticador não pode fazer negociação do que ele está vendo, porque isso vai ter consequências tóxicas para o seu cliente. O futuro não é o hambúrguer do McDonald's que você pode pedir com mais ou menos cebola. O futuro é o futuro. O que você faz é ajudar o cliente a enxergar coisas que você não tem controle. Você não é um decorador que pode mexer com as almofadas. O futuro não tem sofazinho nem almofadinha. Você enxerga, apresenta e vai em frente. Então o artigo é uma tentativa de ajudar as pessoas a serem futuristas de excelência. É por aí. O que vocês dizem? Bom, falar da Bimodais, nós somos a melhor escola de futurismo do Brasil. Talvez a única que realmente está procurando desenvolver filosofias, teorias e metodologias consistentes para lidar com o digital. Ah, mas os outros não têm escolas de futurismo também, né? Pô, tem. Mas as pessoas estão trabalhando num futurismo convencional. Nós estamos trabalhando aqui num futurismo super extraordinário para lidar com uma mudança que a gente chama DREDS. O que é uma mudança DREDS? Disruptiva, rápida, estrutural, desconhecida, social. Uma mudança DREDS exige um futurismo super extraordinário. E o futurismo super extraordinário exige uma imersão, um aprofundamento, um acompanhamento, um trabalho consistente para que as pessoas possam compreender todas as grandes mudanças de paradigmas, de valores e de hábitos que a nova civilização vai exigir. Então eu estou te convidando para participar da escola. Vem para cá, a gente tem várias atividades internas, você vai ficar 6 meses com a gente, não vai querer sair, as pessoas ficam renovando, porque você vai sentir aquela sensação de que você saiu de Matrix e está na nave Nabucodonosor e está olhando Matrix de fora. Quer mais detalhes? Me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. E pô, quero ser bimodal.